Está no ar o Águila On Air, o podcast da Águila Hub, uma consultoria estratégica de tecnologia e de negócios da próxima geração, onde tecnologia e estratégia se encontram para gerar valor real, tangível e sustentável. Aqui você vai ver conversas que conectam inovação, negócios e resultados com quem vivencia isso todos os dias. Eu sou a Maristela Martins, CRO e co-founder da Águila Hub. E no episódio de hoje vamos falar sobre os desafios no mercado financeiro e do setor de seguros. Então, aperte o play e vem com a gente. E para isso, contamos com a presença do Hélio Kinoshita e o Keiji Sakai. Hélio, se você pudesse apresentar. Olá, Maristela. Olá a todos. Eu sou o Hélio Kinoshita. Eu venho do mercado de seguros, eu atuei como executivo em seguradoras por 38 anos. E ano passado eu decidi fazer minha transição de carreira e eu optei por atuar como conselheiro e também atuar como investidor em startups, né? E também tenho atuado junto a Maristela e ao Keiji no Águila Hub como um dos sócios no segmento de seguros. Maravilha. Keiji, se pudesse apresentar. Claro. Bom, meu nome é Keiji Sakai, sou um dos sócios e founder, né, co-founder aqui da Águila Hub, né, atuo também na Black Wheels, que é a nossa empresa, a holding, né, do nosso grupo. Mas a minha história é muito voltada para o mercado financeiro. Algumas décadas, né, atuando no mercado financeiro, em várias casas. Foram 8 instituições financeiras. As 4 últimas, né, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank e B3. Tá? Depois eu migrei para um segmento de tecnologias inovadoras. Fui CEO da R3 no Brasil, uma empresa global de blockchain corporativo. E depois me juntei, né, a Black Wheels, né, primeiro na concepção de uma seguradora, fui investidor dessa seguradora, Sombreiro Seguros, e na Black Wheels em vários negócios que a gente atua, né, entre elas a GAS Inteligência Financeira, a LifePong, uma academia especializada em tênis de mesa, e agora a Águila Hub, que é a nossa empresa de consultoria estratégica em TI, junto com vários colegas, incluindo aqui o próprio Hélio e a Maristela, que está aqui com a gente. Keiji, recentemente você escreveu um artigo sobre a pesquisa da Febraban, né? Conta um pouquinho sobre a sua visão e o que você percebeu aí em termos de desafios e oportunidades. Ok. Bom, olá pessoal, tudo bem? Marcela, eu escrevi um artigo, né, em cima da pesquisa da Febraban, baseado no meu histórico na Febraban, né? Eu, durante muitos anos, eu participei da organização dessa pesquisa da Febraban, então, para mim, é sempre muito legal, né, acompanhar a evolução dos estudos e assim por diante, né? E eu fiz um comparativo dos últimos anos dessa pesquisa, indicando, inclusive, para identificar tendências, né? E o que eu mais observei é que, cibersegurança é sempre prioridade, isso desde a minha época, né? E minha época são mais de 10 anos atrás, tá? Isso sempre é uma prioridade grande nas instituições financeiras, tá? E nesse ano eu observei que existe um foco bastante grande de inteligência artificial, né? Todas as instituições começaram a discutir e começaram a reservar budget, né, para desenvolvimento de soluções usando inteligência artificial nos mais diversos segmentos. Tá? Outro assunto que acho que ficou bastante relevante é uma discussão a respeito de tokenização e utilização de moedas eletrônicas, principalmente por causa do projeto do Drex, né, que avançou bastante durante o ano de 2024. Em 2025, a gente tem ainda alguns testes acontecendo, né, com o Banco Central. Tá? O ritmo está um pouco mais lento. Tá? Talvez o projeto venha a acontecer... né, talvez ele seja lançado nos próximos anos. Então, os estudos continuam, ainda existem vários desafios, né, tecnológicos aí em cima da implementação dos DREX, né, no mercado. Os casos de uso, eles estão tentando resolver esses desafios. Tá? Agora, a pesquisa em si sempre ela traz também a questão orçamentária. Né? O orçamento para o ano que vem, né, e ano após ano isso vai acontecendo, ele aumenta novamente nas instituições. É importante também tirar um retrato, né, dessa pesquisa. Essa pesquisa ela faz uma avaliação em cima dos respondentes, né, da pesquisa. Foram mais de 20 instituições esse ano. Tá? Predominantemente, as grandes instituições financeiras acabam, né, incrementando ou sendo mais significativas, né,
na ponderação dos números, tá? Mas se a gente pensar que existe um ecossistema gigantesco de fintechs e novos entrantes que, em termos orçamentários, não representam tanto como as grandes instituições financeiras, mas elas representam muito inovação. Então, se a gente, né, discute inovação como inteligência artificial e tokenização nas grandes instituições, tá, como sendo agora prioridades, tá, nas fintechs isso é uma realidade, né, no DNA, no nascimento, né, dessas instituições. Então, eu acho que assim, a pesquisa ela traz, né, a evolução do mercado em termos, né, de prioridades para os próximos anos. Não está lá, mas a gente sempre discutiu, né, a questão de modernização de legados. Assim, se a gente imaginar que atualmente, cada projeto, né, com várias pivotadas e MVPs, a gente, né, tenta lançar um produto com uma velocidade muito maior. Tá? No passado, a gente eventualmente levava anos para, né, lançar um produto end-to-end. Tá? E hoje a gente não se permite isso mais. Né? Hoje, se você levar mais do que 6 meses para lançar um produto, você está perdendo mercado. O time to market é muito menor que isso. Tá? Então, acho que esses são os grandes desafios. A gente vai discutir um pouco mais sobre desafios aqui. Tá? E obrigado novamente por me permitir participar desse nosso podcast. Hélio, conta pra gente o que você entende que são os desafios e os impactos desses desafios do setor de tecnologia hoje em dia. Bom, nós temos, para resumir, 4 principais desafios no mercado de seguros. Primeiro, tem uma questão de distribuições de renda no país, né? Esse é um grande desafio, não diretamente ao mercado de seguros, mas economicamente como um país como um todo, né? O específico em seguros, precisamos desenvolver produtos mais acessíveis à população mais pobre. O terceiro é o pouco conhecimento do mercado de seguros pela população, né? E o último ponto é a regulação e o custo de observância, né, que hoje os players têm sofrido aí no mercado. Uhum. Então, esses são os 4 desafios que a gente tem. E, para isso, o mercado criou um plano chamado PDMS, é um plano de desenvolvimento do mercado de seguros, coordenado pela CNSEG, e esse plano foi lançado em início de 2023, né? E prevê atuar essas ações, esses desafios, durante um período, terminando em 2030. Né? Então, é um plano depois eu explico um pouquinho melhor sobre esse plano, e isso traz, então, mais pujança nesse mercado, traz uma orientação clara do mercado para poder, principalmente, dar mais acesso ao seguro à população brasileira. Esse é o grande objetivo do PDMS. E, Keide, quando a gente fala do setor financeiro, né? Quais são os desafios, os principais desafios nesse setor? Eu acho que, como ele falou, o custo de observância, né, é muito relevante. Né? Dentro do setor financeiro, a gente tem uma preocupação com relação ao chamado risco sistêmico. O risco sistêmico é basicamente se alguma coisa acontecer com uma instituição, começar a impactar outra, então começar a ter um efeito cascata em cima disso. Então, né, a rigorosidade do regulador, do Banco Central, da CVM, com relação a, né, exigir controles e gestão de risco das instituições, ela exige das instituições, né, uma instrumentação das suas áreas, os controles, tá, para que mitiguem-se os principais riscos. Tá? As grandes instituições que já estão no mercado, elas já têm toda essa estrutura montada, mas os novos entrantes não necessariamente têm tanto o conhecimento como a experiência em montar uma estrutura, né, de observância ou de gestão de riscos, ou até de compliance, governança, o GRC que a gente chama, tá? Para atender várias demandas do Banco Central. Né? Uma vez eu ouvi de um diretor do Banco Central que o nível de exigência depende muito do tamanho da instituição e o quanto ela representa de risco, né, para o mercado. Então, claro, as instituições maiores, S1, S2, elas têm um nível de exigência maior, mas
Mas agora que a gente tem várias IPs, fintechs e várias outras empresas entrando no setor, né? SCDs, SPs, tá? As ITPs. Então, cada uma delas vai gerar um nível de demanda regulatória e de observância que é fundamental. Eu acho que nas grandes instituições, aquelas que estão mais maduras, né, essa questão está resolvida. Por outro lado, a gente tem um problema de legados, né, que é legados. Tá? Depois um dos nossos sócios costuma dizer, o Carlos Duarte costuma dizer que se legado fosse bom, chamava herança. Tá? A questão é que esses sistemas, alguns deles foram desenvolvidos na década de 70, 80. Tá? Tem muitos sistemas operacionais do século passado. Muitas instituições ainda rodam versões antigas de pacotes fornecidos por provedores. Tá? Então, essa é um grande problema, né, de você conseguir ser ágil suficiente para competir com os novos entrantes. A gente falar, né, de inteligência artificial, né, cada vez mais começam a nascer soluções nativas dentro das fintechs e startups, né, de serviços, né, com uso nativo de inteligência artificial. Enquanto uma instituição financeira mais antiga, né, mais tradicional, mais estabilizada, para eu incluir alguma feature de inteligência artificial dentro do meu ambiente operacional, eu tenho que fazer algumas adaptações que, eventualmente, são projetos hercúleos, assim, de difícil implementação, e daí a gente entra naqueles projetos, né, de timelines muito longos, e que não necessariamente atingem o time to market. Então, assim, eu acho que o grande desafio, em termos tecnológicos, tá, é como é que a gente consegue estar atualizado com o que tem de mais novo em termos, né, de tecnologia, considerando que a tecnologia ela evolui muito mais rápido do que evoluía alguns anos atrás, tá? E use isso de uma forma que não fique amarrado, assim, cria algum tipo de dependência. A gente costuma dizer, né, eu crio uma solução acoplada, eu não consigo desacoplar nunca mais. Então, para atender isso num time to market e também fazer a gestão da obsolescência, né? Assim, tecnologia envelhece. Tá? E tecnologia velha, né, gera seria o contrário do diferencial competitivo, né? Seria um atrasador competitivo, tá? Um fator negativo dentro, né, do seu posicionamento junto aos competidores. Uhum. Certo. Hélio, você mencionou a respeito do PDMS. Exato. Me parece um plano audacioso. Me conta um pouquinho mais. Esse plano foi traçado aí junto ao mercado, a CNSEG, algumas diretrizes e metas, né? Como meta, a gente tem uma meta de aumentar a participação do mercado no PIB, né? Entende-se o mercado aí seguros, capitalização, previdência e saúde, né? Então, todo esse conjunto de operações, em 2023, representava 6% do PIB, né? Em 2030, almeja atingir 10% do PIB. É uma meta que foi traçada e é uma meta não fácil, obviamente, tem aí um desafio grande, mas é possível, né? Você vê em mercados desenvolvidos com participações maiores do que 10% do PIB, né? Chega até 12%, 15%, né? Então, é possível, mas para isso foi traçado algumas diretrizes, né? Para trabalhar em cima dos desafios, né, que o mercado tem hoje, né? Então, foram traçadas diretrizes no tocante à distribuição, né? No tocante a produto, né? No tocante à cultura de seguros, né? Então, tem um programa muito forte de educação, enfim, para que a população entenda melhor o que é seguros, né? E o último é a eficiência regulatória,
né? Então, essas são as 4 diretrizes que está no PDMS, né, e que já está em ação, né? Após 2 anos do lançamento, acredito que algo em torno de 15% a 20% dessas diretrizes já foram concretizadas, né? Então, está em processo de andamento, né? Uhum. Então, é um plano que orienta muito bem as ações do mercado e tem aí digamos assim, um motivador muito grande, né? Ver esse mercado crescer, né? De forma ordenada, de forma estruturada. Uhum. E até assim, por curiosidade, quando esse plano foi criado, é mais voltado numa demanda realmente né, do mercado como um todo, ou teve alguma inspiração já em algum plano que já existe em algum outro país? Na verdade, se falava muito desse potencial de crescimento no mercado de seguros, né? Se falava-se muito, e principalmente durante a pandemia, explodiu muitas questões de insurtechs, né? Criou-se muito acesso tecnológico e tudo mais. Então, viu-se uma necessidade, isso é uma discussão entre as federações e a confederação, a CNSEG, e viu-se essa necessidade de estruturar esse programa, né? O que foi muito bom para que todos se orientem para isso. E inclui-se aí nessa questão o próprio Open Insurance, faz parte desse ecossistema, né? Faz parte também toda essa questão de insurtechs, sandbox, né? Recentemente a SUSEP está legalizando as associações veiculares, que até então era um bicho feio, era irregular, né? Era injusto você ter uma operação que não era regulada pela SUSEP, né? Então, a SUSEP está regularizando esta operação, assim como a operação de cooperativas, né? Uhum. Então, o ecossistema está ampliando o número de players no mercado também, né? Sem dizer, na parte de distribuição, a SPOC, né? Que está no contexto do Open Insurance, né? Então, é um mercado que realmente está em transformação muito forte, né? E o PDMS vem ajudar a organizar esse crescimento, né? E orientar o mercado para que a gente realmente consiga atingir essa meta, né? Que é possível de se atingir, mas tem que ser de forma estruturada, organizada, né, Maristela? Sim, com certeza. Mas me parece que a meta é audaciosa, mas como você falou, é possível. Então, vamos ver o que vai acontecer, não é verdade? E quando a gente fala de oportunidades agora, Keiji, aonde estão as oportunidades no setor financeiro? Ok, vamos lá. Eu acho que assim, dentro da questão até que o Hélio falou, a questão regulamentar do mercado financeiro lá do Banco Central, ela evoluiu muito, né, em termos até de concessão de novos entrantes ou novos tipos de instituição financeira, as IPs, as SCDs, SPs, né, as ITPs agora. Então, assim, a possibilidade de você constituir uma operação no mercado financeiro, hoje ela é mais factível, né? E a própria evolução tecnológica de você conseguir, entre aspas, montar com um Lego, né, serviços bancários usando, né, um Bank as a Service, nesse sentido, tá? Isso cria oportunidades, eu diria para você, para o mercado financeiro, mas para toda a indústria, todas as indústrias, de começar a acoplar dentro dos serviços, né, oferecidos nessa indústria específica, alguns serviços financeiros que hoje são exclusivos de bancos. Então, acho que existe uma oportunidade, por exemplo, de, né, você começar a trabalhar na antecipação de recebíveis através de uma securitizadora, emissão de cartões com bandeira própria, ecossistemas fechados de
pagamento. Tá? Existem vários desenhos possíveis. Tá? Em termos regulatórios, acho que a gente está bem encaminhado. Em termos de inovação tecnológica, a gente tem muitas ofertas, e isso que eu falei anteriormente. Né? Hoje em dia, você desenvolver um projeto de muito tempo, você perdeu tudo. Né? Você perdeu o time to market, e é possível que ao final do seu projeto você tenha uma obsolescência tecnológica. Então, nesse sentido, a utilização de serviços já providos pelo mercado acelera bastante, né? E eventualmente te permite criar oportunidades de negócio em cima de ofertas que não são seu core business. Tá? Então, acho que isso é uma oportunidade. Eu vejo uma oportunidade muito grande que é pouco explorada, apesar da discussão do Drex, tá? Uma coisa que eu acho que, né, tende, assim, na minha visão, é uma oportunidade, é a criação de tokens de depósito que faz parte do conceito do próprio Drex, né? As instituições financeiras poderem emitir suas próprias moedas. Tá? E a partir do momento que você cria mecanismos de liquidação de forma digital para alguns tipos de serviço, você começa a mitigar alguns riscos, né? Riscos de liquidação, riscos de crédito, você começa a reduzir bastante esse potencial de riscos, e com isso, né, você criar uma eficiência maior nas suas operações. Então, uma redução tanto na geração de novos negócios como redução de custos operacionais, super importante. Tá? Eu acho que em termos de criação de outras modalidades ou outros produtos financeiros, tá? Eu não vejo tanta coisa diferente acontecendo. Tá? Eu acho que tem muita gente criando maneiras mais eficientes de fazer as coisas que a gente já tem. Tá? E sempre existe um desafio regulatório com relação a isso. Tá? Então, por exemplo, se você quer criar alguma coisa nova, tá? Sempre existe um questionamento se isso é ou não permitido. Né? E aí eu vejo muitas startups desafiando a regulação e tentando criar os produtos, e outras que são mais conservadoras, primeiro perguntando para o regulador se pode ou não. Tá? Acho que cada um tem sua estratégia, tá? Mas a inovação vem por aí. Então, a gente tentar fazer coisas que já existem de formas diferentes, ou eventualmente tentar criar coisas que não existem. Tá? E aí eu acho que é um mar de oportunidades. E como funciona? O que você vê, Hélio, em termos de oportunidades, tendências? Até porque o que a gente mencionou a questão da eficiência, novos produtos, né? Mas onde de fato estão essas oportunidades no setor de seguros? A oportunidade está em poder acessar, né, a população mais significativa brasileira, que é a classe C e D. Né? Eu acho que para isso o próprio PDMS está prevendo, né, para que se faça novos produtos, mecanismos de distribuições, como Embedded Insurance, por exemplo. Né? Então, acho que essa fatia de população do mercado que está pouco assistida no mercado seguro é realmente o desafio do mercado, e está aí a grande oportunidade do mercado poder, né, desenvolver isso, sem dúvida nenhuma, através de tecnologias, né, para que possa atingir a essa população aí. E nesse aspecto, Keiji, como que você entende também em termos de essa mudança para o mercado financeiro no que se trata de tendências, né? Então, o Hélio mencionou aqui da parte de Embedded Insurance, né? E Embedded Finance é algo que já está vindo, né? Há alguns anos, né? E Open Banking, Open Finance, né? Então, quais os impactos, né? Quais os benefícios dessas evoluções com essas novas iniciativas? Eu acho que assim, os benefícios... bom, vamos lá. Primeiro, né? Embedded Finance e Open Finance, tá? Hoje são discussões já muito mais de adoção e implementação e evolução do que efetivamente um desafio, né? Principalmente Open Finance, uma discussão que já, né, a gente está em fases de evolução dos modelos. Existe uma questão de Open Insurance, né, que a gente vem estudando bastante junto com o Hélio aqui, né, de como é que a gente consegue, de alguma forma, ajudar as seguradoras nesses projetos e desafios, baseado na nossa experiência de Open Finance. Tá? Eu acho que assim, uma das coisas que a gente percebe é que os experimentos acontecem não necessariamente dentro das
próprias instituições. A pesquisa FEBRABAN fala, né, das iniciativas dos bancos, e a gente vê muitas iniciativas com relação a criar seus próprios laboratórios de inovação, né, seus centros, os hubs de inovação, né, acelerando empresas e assim por diante. Tá? É uma forma de você atrair a adoção de inovação dentro das instituições mais maduras, mas eu acho que assim, e o Hélio comentou aqui também, né, do programa de sandbox da SUSEP, que foi o primeiro sandbox regulatório que a gente teve no país. A gente tem também os programas, né, de sandbox da CVM e do Banco Central que empurram, tá, a inovação em cima de modelos, né, mais disruptivos. Eu acho que essa é a grande questão. Tá? A gente, eu comentei anteriormente, a gente ainda, né, tenta inovar em cima de modelos antigos. Tá? Inclusive, né, questões regulatórias. Né? Uma das questões que eu discuto muito é que, tá, com a chegada de novas tecnologias, e eu sou um fã de blockchain, acho que um pouco da minha história fala sobre isso, tá? Mas a tecnologia ela permite a gente fazer a desintermediação de algumas coisas que hoje são intermediadas. Tá? Só para a gente falar de um exemplo que não faz parte do mercado financeiro, tá? Hoje a gente ainda depende de cartórios para fazer vários registros. E quando a gente fala de registro público, né, uma rede blockchain é um registro público. Tá? Então, a gente pode até colocar alguém para fazer a curadoria disso, mas, né, de certa forma, a tecnologia resolve um problema de centralização que existe hoje. Tá? Então, em cima desses modelos, dá para a gente inventar coisas novas. E dentro desses sandbox, alguns projetos disruptivos, inclusive de ajustes da regulação, foram propostos e foram aceitos. E eles seguiram nas suas implementações até atingir um nível de maturidade, tá, que permite a eles criarem modelos novos, disruptivos, tá, e descentralizados, tá, que aí sim é uma diferenciação de mercado. Tá? Então, no mercado de capitais, a gente tem bastante coisa discutida. Vale ressaltar também os laboratórios de inovação. Tá? Tem o laboratório de inovação do Banco Central, o LIFT, tá? E aí sim, lá, enquanto eu participei, né, como um patrocinador do LIFT, eu via muita coisa nova, de modelos novos de negócio, considerando tecnologia. Tá? E aí, com a curadoria e a mentoria do Banco Central, dava para direcionar esses projetos num modelo que, né, parava dentro da legislação e regulação existente. Tá? E quando tinha algum desafio regulatório, claro, era uma discussão que podia ser aberta com o próprio Banco Central. Então, nesse sentido, a gente começa a ver, né, a criação, né, de novos modelos e novas oportunidades, mas fora do ecossistema, não dentro do ecossistema, mas fora dos ambientes, né, de bancos, de instituições financeiras que já existiam. Tá? Então, acho que isso é um direcionador, né, uma das oportunidades, tá? E os próprios sandbox, né, como a gente comentou aqui. E considerando todos esses desafios, Hélio, me conta o que você entende que deveriam ser as iniciativas principais aí para lidar quando a gente fala em 2025, dentro do setor de seguros. Eu acho que o mercado já vem abrindo um pouco as mentes, investindo principalmente nas questões tecnológicas mais digitais, né? E, principalmente, acho que esse é o ponto importante, né? Dando empoderamento ao cliente. Acho que esse é o grande ponto. Ao final do ano passado, né, foi aprovada uma nova lei dos seguros, onde, basicamente, ele dá mais empoderamento ao segurado, né? Exigindo algumas questões das seguradoras, processos, melhoras de processos, mais clareza, mais simplicidade, né? Eu acho que inicia por aí, porque não adianta você falar em poder dar mais acesso de seguro à população sem antes você olhar o segurado, né? Então, acho que esse empoderamento é muito importante e toda a discussão que está havendo no mercado com relação a crescimento tem que girar em torno do cliente, né? Entender realmente e não olhar simplesmente para si mesmo ou para a seguradora e desenvolver sem ter
aquela certeza se realmente é isso que o cliente quer, né? E se o processo também, né, de contratação ou de regulação do sinistro vai atender à necessidade do segurado, né? Então, acho que essa é uma mudança que já vem sendo trabalhada no mercado, mas acho que isso é muito importante para que a gente possa avançar, né? Então, é um trabalho que está sendo feito aí tanto pelo regulador, pela SUSEP, pelas federações, a CNSEG, pelas seguradoras, pelos corretores também, que tem um papel muito importante nesse mercado, né? E acho que isso driveia todo esse processo, digamos assim, de dobrar o mercado. Né? Acho que esse é o grande ponto que a gente precisa e vai ser muito bom para todo mundo. Não, com certeza. E aí, ter sempre essa visão, né, de customer-centric, né, do tipo, o cliente sempre em primeiro lugar, realmente isso está vindo de todas as indústrias e realmente acaba sendo, quando você traz essa visão, você gera a diferenciação e aí você consegue, quem sabe, dobrar, né, a atuação. É isso aí. Exatamente. E, Keiji, em relação à questão das principais iniciativas, né, quais devem ser essas iniciativas para os principais executivos para 2025? 2025, eu acho que assim, eu falo muito no âmbito, né, de mercado financeiro, principalmente para as áreas de TI, queira ou não, né? Hoje a gente fala de produtos, etc., mas, né, tudo é direcionado, ou pelo menos conduzido pela área de TI em termos de implementação. Então, acho que assim, a adoção de inteligência artificial, mas orientada a alguma necessidade, não IA por IA, né? Eu não acredito em IA por IA. Tá? Tem que ser IA para algum propósito. E aí, no propósito, a gente, né, cria os modelos, né, para uma implementação mais direcionada. Tá? Eu acho que IA continua sendo uma grande necessidade e importância para a gente otimizar e assim, a gente ganha eficiência, a gente ganha muito em produtividade. Tá? Seja para a criação de novas oportunidades de negócio, mas também para otimizar os processos operacionais. Tá? A gente tem que reduzir custos, tá? Porque a competição em termos de preços, né, no mercado financeiro está muito brava. Tá? As fintechs, as IPs, elas começam a oferecer serviços, né, que eventualmente são bem mais rápidos, eficientes, não, talvez não tão eficientes, mas, né, que com um custo muito mais acessível. E nesse sentido, né, as instituições financeiras que são mais tradicionais ou mais, né, estabelecidas, elas precisam ter um jogo de cintura para ter uma agilidade para se moldar ao mercado e com isso, né, queira ou não, se a gente não consegue eventualmente ser competitivo na atração de negócio, a gente tem que reduzir os nossos custos. Então, puxa, para mim, tá, a adoção de tecnologias para melhorar processos internos é super importante. Tá? Em termos de lançamento de novos produtos, né, eu acho que assim, tem que ficar antenado com o que, né, principalmente as fintechs estão fazendo, as startups estão trazendo, tá, em cima dos desafios que eles fazem no status quo e no modelo operacional que hoje se tem, inclusive buscando, né, achar quais são os nichos de mercado que eventualmente não são cobertos. Né? Eu mesmo enxergo aqui, tá? E eu venho desenvolvendo uma conversa com outro grupo em cima de oportunidades em um determinado nicho que é zero atendido pelo mercado financeiro. Tá? Então, a gente tem que achar esses nichos. Tá? Isso pode gerar uma grande oportunidade, mas também, né, uma importância muito grande em termos de bancarização. Tá? As discussões elas estão sempre dentro das comissões, dentro das federações, na BBC, a BBI, Febraban, a BFintech, existem várias discussões em termos, né, de como é que né, a regulação ela pode ser direcionada para atender de uma melhor maneira, tá, a população, claro, né, com os interesses das instituições financeiras. Eu acho que é isso. Né? Eu continuo acreditando que a tokenização é um diferencial que tem que ser explorado, mas não tokenizar o que já existe. Eu acho que tokenizar coisas que não foram ainda tokenizadas, observando regulação de CVM, a regulação de Banco Central, tá? Pode ser um diferencial competitivo também.
Né? E a preocupação com relação à modernização de legados, tá? Modernização de legados. Então, por exemplo, as instituições que hoje não têm orçamento reservado para discutir como é que a gente transforma o nosso mundo de trás em alguma coisa para frente, tá? Ela tem que começar a se preocupar. Tá? Eu acho que é isso. Porque traz essa limitação, né? Modernização limita, né? Ela bloqueia, inclusive. Bloqueia, né? Então, é muito importante. E antes de terminarmos, eu gostaria que vocês deixassem agora uma mensagem final. Hélio? Para quem é do mercado de seguros ou para quem tem interesse de entrar nesse mercado, é isso. Nós temos um cenário aí maravilhoso pela frente, né? Essa possibilidade de dobrar o mercado no horizonte aí nos próximos 8 anos, né? Acho que tem um ecossistema onde você pode escolher, né, em que parte desse ecossistema você quer atuar, tanto em distribuição, como em seguros, ou como prestador. Enfim, é um mercado realmente que mostra-se muito pujante e atraente, né? Oxalá ele se torne como os bancos, né, que sempre brilharam aí à frente das seguradoras, mas acho que as seguradoras vai ocupar o seu espaço também nesse mercado financeiro de forma bastante competente. Queijo. Eu acho que assim, a gente tem que crescer, mas com cuidado. Eu acho que essa é uma das grandes questões, né? Porque, queira ou não, né, uma implementação incorreta, algum projeto incorreto, algum serviço que você oferece no mercado que não dá certo, isso gera um prejuízo para a sociedade. Eu acho que a gente tem que se preocupar com relação a isso. Tá? Então, crescer com responsabilidade. O mercado é bastante agressivo dentro do mercado financeiro. Queira ou não, é um mercado que mais gira grana, né, que mais gira recursos dentro em qualquer indústria, né, no mundo inteiro. Então, existem sempre muitas empresas ou muitos entrantes, né, tentando capturar um pedacinho desse capital que gira dentro do mercado financeiro. Tá? Nesse sentido, né, e aí o regulador ele vem trabalhando exatamente para não permitir que, né, a geração de riscos sistêmicos acabe provocando esse prejuízo para a sociedade. Tá? Eu acho que faz parte do jogo errar, mas dentro do mercado financeiro a gente não pode errar com o dinheiro dos outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E nesse sentido, é importante ter, né, o apoio de pessoas, né, eventualmente de cabelos brancos, tá? Que já erraram no passado e sabem pelo menos um pedaço do caminho. Tá? Então, recomendo principalmente para quem está começando um negócio no mercado financeiro, tá? Procurar as pessoas experientes aí, tá? Que saibam, né, o que pode e o que não pode, como fazer, tá? E como até fazer interlocução com o regulador para acelerar e evitar, né, queimar dinheiro ou queimar recursos em cima de ideias que eventualmente não vão prosperar. E errar menos, né? Porque esses novos entrantes, às vezes, não têm essa experiência, então acabam errando demais e, enfim, concordo. E aí queima capital, queima recursos. E tempo, né? E tempo, né? E hoje, né, como eu falei, time to market é fundamental. A sua ideia, se ela for replicável, você não lançando rápido, você já está perdendo mercado. Com certeza, Exatamente. Com certeza. E esse foi mais um episódio da Agla On Air, o seu ponto de conexão entre tecnologia e estratégia para os seus negócios. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe e acompanhe a Agla Hub nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!